E as pombogiras foram atribuídas esse ponto de força justamente porque elas são mulheres que representam uma rebeldia contra o patriarcado e mostram os seus cabelos, mostram sua beleza e não têm medo. Olá pessoal, então hoje iremos falar sobre o T de Pombogira, o Y de Pombogira, por que atribuem este ponto de força às pombogiras e também de quebra vamos ver o porquê existe esse mistério, né, de atribuição a respeito das GPs, por que as pombogiras são consideradas GPs por algumas pessoas ou levam o arquétipo de GP. Então pessoal, para entendermos, né, para início, nós devemos considerar alguns pontos. A África era um ponto estratégico. A África Bantu ficava próximo do Egito, flertava com o Egito e com os outros povos, e também era um ponto de escoamento, era um ponto da onde vinham também os povos do Oriente Médio ao passarem pelo Egito, né, trocarem mercadorias junto dos povos ali. Pois bem, as culturas então passaram a se mesclarem. Né? A gente vai ver a quimbanda aqui no Brasil, ou o quimbanda aqui no Brasil, que vem da África. Nós vamos ver sinais muito fortes da influência da cultura do Oriente Médio, né? E também egípcia. Uma prova disso a gente vai ter a revolta dos malês no século retrasado, onde eram africanos que se revoltaram contra a escravidão, com os maus tratos. Eles praticavam o islamismo, eles liam em árabe e seguiam o Corão e eles se revoltaram. Então a África também influenciou muito o Oriente Médio. Né? A gente tem teorias de que um dos povos de Israel perdido está em África agora. Então a África e o Oriente Médio são muito próximas, são irmãs. Diferente da Europa, por exemplo. A Europa, a nobreza europeia sempre buscou explorar, né? Explorar o hemisfério sul, sempre, até hoje busca explorar. Então a única coisa que acabamos recebendo da Europa, na quimbanda, foram as vestimentas alegóricas, né, do Exu. Mas os Exus aqui, como a gente já falou no canal, quando eles usam essas roupas pomposas da nobreza europeia, eles estão mais tirando uma onda, eles estão mais brincando com aquilo, né? Ainda mais o reino da lírica, é um reino de brincadeira, um reino de festa, um reino de carnaval, mas também é um reino infernal, um reino que sabe brincar e mexer, né, com as emoções dos pseudo-nobres. Né? Dessa forma, nós vamos entender que os europeus escravizavam os africanos, a Umbanda passa então a fazer um sincretismo para poder sobreviver, muito bem, foi fantástico isso. A Quimbanda, ela acaba recebendo influências da Europa, né? E acaba surgindo aquilo que chamam de quimbanda luciferiana, coisa que o rito lira não é, né? Pois para nós a quimbanda é uma coisa, é baixa magia, e o luciferianismo é uma alta magia. O luciferianismo, ele vem, na verdade, o culto luciferiano, ele vem do Oriente Médio, passando pela Europa, mas a sua essência é no Oriente Médio, e dessa forma nós vamos ter aquilo que chamamos de quimbanda, tá? Todo esse enredo é importante para entendermos o seguinte, né? Em Gênesis 38, nós vamos encontrar a história de Judá e Tamar, né? Para quem quiser, basta dar uma lida lá, eu vou fazer um resumo aqui. Então, Judá, então, é o quarto filho de Jacó, ou seja, das 12 tribos de Israel, ele é o quarto, e ele tem um filho que se casa com Tamar, uma mulher muito bonita. Só que esse filho, ao se casar com ela, ele decide ejacular fora dela, porque ela era muito bonita e ele temia que se ela ficasse grávida, ela ia perder a beleza dela. Então, segundo a mitologia, o demiurgo cancelou o CPF dele, porque é proibição, né, da Torá desperdiçar a semente. Pela lei judaica, você tem que casar o teu segundo filho, ou seja, o irmão dele tem que se casar com a cunhada. Pois bem, vai lá, se casa e repete a mesma coisa, o demiurgo cancela o CPF. Resta ainda um terceiro filho de Judá para se casar, só que nessa altura do campeonato Judá pensa assim, se eu casar o meu terceiro filho com ela, o demiurgo vai cancelar também, essa mulher ela é matadora em série. Né? Então ele manda Tamar embora para a casa dos seus pais, e lá onde Tamar mora existiam uns trabalhos de tosquia, né, que estavam sendo realizados e que Judá tinha que ir lá visitar. Nesse meio tempo, Judá se torna viúvo, que a sua esposa morre, e ele passa o luto dele e ele vai viajar para lá. Só que quando ele está indo para lá, existe uma rua, uma grande estrada reta, e lá no fundo existe uma bifurcação. E Tamar, sabendo disso, e sabendo também que ele não ia dar o terceiro filho para ela se casar, então ela decide se casar com o próprio Judá.
né, com o próprio sogro. Então Tamar veste, né, cobre o cabelo, né, cobre a face e se posiciona justamente na bifurcação. Judá, como era de praxe os homens sábios, né? Isso até no budismo a gente tem muitos monges sempre olharem para baixo, não preservarem os olhos, ou seja, não se perderem com o olhar. Ele teria que em algum momento, na hora da bifurcação, se aproximando da mesma, ele teria que olhar para ela, para a bifurcação, para saber qual rota ia pegar. E aí ele olha e encontra Tamar. Se apaixona na mesma hora, não reconhece que é Tamar. E Rashi, que é um dos maiores comentadores da Torá, do Rumash, ele diz que na verdade, quando Judá viu Tamar e reconheceu que ela era uma GP, por exemplo, ele reconhece que ela é uma GP, não foi por causa da venda, né, ou do cabelo coberto, mas sim por causa da bifurcação. Né? Porque as GPs se posicionavam nas bifurcações para oferecerem seus serviços, pois ali sabiam que poderiam interceptar, né, futuros clientes. Outro ponto importante, né? A mulher quando cobre o cabelo, ela no Oriente Médio, no islamismo, por exemplo, ou ela é casada ou ela é uma jovem que está se preparando para se casar, ela é uma ortodoxa, ou no judaísmo, no caso, onde a mulher ela cobre o cabelo, seja com lenço ou com uma peruca, ela corresponde a uma mulher casada e isso mostra um recato, segundo os olhos da sociedade em si. Então, uma mulher que não cobre o cabelo, ela é uma mulher que ou não é casada, segundo os olhos do olhar judaico, ou ela é uma GP. Né? Então, a Pombogira sempre carregou esse aspecto e de não usar um lenço, de se pintar, de se arrumar e se posicionar ou ter o seu ponto de força numa bifurcação, num T. Outro ponto interessante que devemos analisar é a época da escravidão aqui. Né? Todos sabem que quando a gente fala de oferenda na encruzilhada para Exu macho, para Exu fêmea seria o T ou o Y, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando da alegoria, do culto em si, mas também de uma coisa muito providencial e prática. As oferendas que eram colocadas nas encruzilhadas, nas grandes fazendas, elas serviam para alimentar aqueles escravos que fugiam. Então, quando algum escravo fugia, ele sabia, através da lamparina que estava acesa, da oferenda colocada para Exu lá, ele sabia que lá teria carne seca que não estraga e teria cachaça, para lhe dar mais força para chegar em outra fazenda ou para se esconder. Então, isso era sempre colocado na encruzilhada. Por que encruzilhada? Porque a encruzilhada tinha vários acessos. Se viesse alguém aqui, ele poderia ir para o outro lado. Então ele tinha uma visão mais ampla, né? As encruzilhadas geralmente você tem uma visão mais ampla, diferente do T ou do Y, né? O T ou o Y, a gente fica de costas para um terreno, para uma mata, por exemplo, e a gente tem a visão da direita, da esquerda e da frente. As escravas que ali saíram da fazenda sabiam que ali tinha um T, que seria um ponto de encontro onde acolheria vários fugitivos que passariam por várias encruzilhadas e ali elas poderiam dar mais mantimentos, ou pegar algum recado, ou trocar alguma coisa, ou auxiliar de várias formas e logo poder voltar à fazenda. Então as mulheres elas sempre ficaram em T's, né? Na época da escravidão elas sempre ficaram em T's, justamente pela proteção, porque o T elas ficam protegidas, tudo escoa no T, mas elas sabem se esconder depois. Já os homens eram mais destinados às encruzilhadas. Então esses dois pontos são muito importantes, né? Posteriormente as mulheres, as GPs passaram a utilizar a bifurcação, o T, porque ali tinha o ponto de escoamento, onde todos os clientes em potencial poderiam passar e elas poderiam oferecer os serviços dela livremente. Eles seriam obrigados a vê-las. Então, quando a gente fala assim, a pessoa vai rodar bolsinha na esquina, na verdade é isso que estão querendo dizer, né? Por que na esquina? Por que não em algum campo, em algum mato? A tradição, e isso data de muitos e muitos anos. Né, de mais de 5.000 anos, a gente tem essa profissão das GPs que acabaram tendo um ponto de força e as pombogiras foram atribuídas esse ponto de força justamente porque elas são mulheres que representam uma rebeldia contra o patriarcado e mostram os seus cabelos, mostram sua beleza e não tem medo. Então a pombogira ela acabou ganhando esse aspecto, mas a pombogira não é uma GP, ela assume um arquétipo evoluído, né, um arquétipo desprendido, descolado, que vai justamente auxiliar os homens, as mulheres, mais nas questões emocionais, mais nas questões que vão escoando, né, em direção a ela, ou onde a pessoa quer ir. E já os Exus machos, né, Exu fêmea e Exu macho, nós vamos ter essa questão dos caminhos em si, para qual caminho, tal caminho dentro de uma encruzilhada vai te escoar, para onde você vai encontrar
o teu amor, para onde você vai encontrar a tua fazenda, para onde você vai encontrar o teu progresso. Então espero que tenham gostado desse apanhado e até mais.